Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Sou o pastor Samuel da Igreja Batista Ebenezer, Missão em Varriçai. Nós estamos caminhando nesse mês da juventude, adolescentes. Nós hoje vamos falar sobre características da adolescência, baseado no texto de Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, a Deus, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, nos abençoando e cuidando de cada um deles, ó Deus. E nos instrua, ó Deus, nos dê instruções para podermos saber como lidar, como tratar e como cuidar deles, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Essa lição está na revista Visão Missionária, no terceiro trimestre de 2017, que diz assim: características da adolescência. Adolescência, a palavra vem do latim, que significa crescer, desenvolver-se, tornar-se jovem. É o período da vida entre a puberdade e a virilidade. Por puberdade, entende-se a idade pela qual o indivíduo se torna apto para a procriação, e por virilidade, a idade do homem, do vigor, da energia. É o período que vai da adolescência à velhice. Seria a fase mais longa da vida. O que faz a diferença dentre as fases ao longo da vida é que a adolescência é caracterizada por grandes e rápidas mudanças no aspecto físico, psíquico, emocional, social e espiritual. Em todos esses aspectos, a indefinição, a oscilação é marcante. O adolescente não é mais criança, mas também ainda não é um adulto. Nesse período de transição, vemos muitas vezes o adolescente em conflito de identidade, alternando atitudes infantis e mais maduros em outros momentos. A adolescência pode ser definida sob vários critérios. Podemos entender o critério cronológico. É o período da vida humana que se estende dos 10 a 12 anos até os 20 a 21 anos aproximadamente. Temos também o critério físico. É o período da vida no qual a pessoa se torna adulta. Começa com a primeira manifestação da puberdade e termina no momento que o desenvolvimento está quase concluído, por volta dos 20 anos de idade. Sob o ponto de vista físico, a adolescência é um período marcado por uma série traumática de mudanças físicas e psicológicas. Também temos o critério sociológico. Sob esse critério, a adolescência seria o período da vida de uma pessoa na qual a sociedade deixa de encará-la como uma criança, mas não lhe confere status, papéis e funções de adultos. Critério psicológico é o período da vida na qual se reorganiza a personalidade. Podemos ver também que tem características gerais da adolescência. As características gerais mudam significativamente nesse período. Por isso, é bom ter em mente os 3 subperíodos nos quais se divide em pré-adolescência, que vai dos 10 aos 12 anos. A pessoa aprende rapidamente, geralmente são irrequietos, barulhentos e agitados. Gostam de investigar e aprender sobre o que lhes interessa. Pouco interesse pelo sexo oposto, idade muito boa para se instruir na religião. Podemos ver também que a adolescência inicial passa por um período de rápido crescimento físico, muito apetite. O desenvolvimento muscular e a coordenação deixam de acompanhar o crescimento da estrutura óssea. Os instintos sexuais se desenvolvem influenciando o comportamento. Tem grande predileção pelo atletismo com tendência ao exagero. É uma idade que frequentemente há conflitos com a consciência. Também temos a adolescência final. Mudanças menos aceleradas ocorrem,
comportamento mais coerente com a realidade devido ao ego mais coeso, preocupação com a profissão futura, desejo de maior participação nos espaços pertencentes aos adultos, tem preocupação com o casamento. Então são essas fases, essas etapas, né? A pré-adolescência, adolescência inicial e a adolescência final. Os pais ou quem trabalha com adolescentes devem levar em consideração as características distintas de cada uma dessas fases. Em nossa sociedade, é uma fase relativamente longa na qual acontecem tremendas e rápidas mudanças, tanto físicas, psíquicas e emocionais. Ao se planejar ativamente atividades para eles, é bom saber em que fase da adolescência eles estão, pois caso contrário poderão não se interessar por elas. Por essa razão, é sempre melhor trabalhar com faixas etárias distintas para que não haja conflitos de interesses. Os adolescentes e o valor do grupo. Os adolescentes supervalorizam o grupo. Por que fazem isso? No grupo, elas se sentem como iguais. Para os adultos, os adolescentes ocupam a posição de subordinados, mas entre os colegas não. Eles ficam tranquilos. Todos parecem ser iguais. O grupo possui um padrão de comportamento facilmente aceitável. O padrão dos adultos geralmente é mais elevado e difícil de ser atingido, o que não ocorre entre o grupo de adolescentes. Pertencer a um grupo de status, quanto mais ibope tiver o grupo, mais o prestígio. Alguns pretendem pertencer a um grupo que dá um senso de segurança muito grande. Ninguém quer viver sozinho. Todos estão à procura de um lugar e o grupo oferece isso ao adolescente. Além do mais, os colegas do grupo são confiáveis e confidentes. Quando necessita-se de um ombro, ele não vai faltar. Então, por essas razões, o grupo exerce sobre o adolescente uma força muito grande que se denomina de pressão. Segundo Aurélio, pressão significa ato ou efeito de apertar, espremer, forçar, força aplicada a uma superfície. É exatamente isso que o grupo faz sobre o adolescente em fase de estruturação da personalidade. Pressiona a prática de determinadas atitudes. A necessidade de ser aceito e reconhecido pelo grupo faz com que o adolescente ceda aos desejos e vontades do grupo. Não conseguem resistir à pressão e acabam fazendo o que não quer. Faz o que o grupo pressiona até o ponto em que a vontade do grupo passa a ser a sua própria vontade. Segundo os estudiosos no assunto, essa pressão é uma das principais causas do uso de drogas, promiscuidade sexual, crime, rebelião e inúmeros problemas. Então, compreendendo um pouquinho o coração do adolescente, do jovem, mais especificamente do adolescente, podemos que ele vive em muitos momentos sob pressão. Pressão pelo grupo que ele participa e também pressão às vezes pelos pais, tantos compromissos que às vezes que são impostos sobre eles. E na realidade a gente pode ver nos nossos dias hoje que a criação de um grupo saudável é possível ainda na pré-adolescência, quando nós educamos nossos jovens cristãos e nós pregamos aos adolescentes e ensinamos o caminho da salvação. Vamos criar grupos saudáveis sem uma pressão emocional psicológica que o mundo traz sobre eles. Então nós temos que pensar e estudar um pouquinho mais sobre a faixa etária, entendê-los e verdadeiramente demonstrarmos todo o carinho, todo o amor que nós pudermos, abraçá-los, ouvi-los, darmos a atenção. Então que Deus nos oriente, em nome de Jesus, a trabalhar com eles, porque eles são especiais, são pessoas maravilhosas. Que nós venhamos a criar grupos de amigos, grupos realmente que levem os adolescentes a coisas boas, não às drogas, não à promiscuidade sexual, não aos crimes, não à rebelião, não aos inúmeros problemas.
Então nós temos que ser verdadeiramente pessoas usadas por Deus para trazê-los para Cristo e verdadeiramente abertos ao amor, à compaixão para com eles. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos. Em nome de Jesus, estamos à disposição para orar pelo adolescente, para pregar ao adolescente, que nós possamos verdadeiramente alcançar a varriçai com a palavra de Deus, porque eles também estão sedentos. Os adolescentes estão sedentos de ouvir a mensagem e não serem influenciados pelo mundo. E sejamos parte da vida deles. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos em nome de Jesus.